ler a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 28. Diz assim a palavra de Deus. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: Apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: Há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi, e com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher, e lhe disse: Peço-te que me adivinhes pela necromancia, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: Quem te farei subir? Respondeu ele: Faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: Não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: Vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio ele te dissera: Tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel, contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo, e o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo Assaz perturbado, disse-lhe: Eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida, atendi as palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come para que tenhas força e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: Não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantou-se do chão e se sentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e o matou, e tomando farinha, a amassou e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos porque a tua palavra nos foi entregue, te louvamos porque ela fala ao nosso coração, e pedimos agora a tua graça, Pai, para que possamos entendê-la, para que possamos aplicá-la à nossa vida. Ajuda-nos, portanto, a partir do teu Santo Espírito, a abrir os nossos olhos, a iluminar a nossa mente, para que nós possamos ver, Pai, as maravilhas da tua lei neste texto sagrado, e usa o teu Santo Espírito a aplicar a tua palavra ao nosso coração, Pai, a fim de que sejamos, de fato, confrontados, admoestados e alimentados pela tua palavra. Pai, é o que nós pedimos humildemente e em nome de Jesus. Amém.
Uma das coisas mais difíceis nessa vida é ser abandonado por alguém. Filhos são abandonados por seus pais, pais são abandonados por vezes por seus filhos, maridos são abandonados por suas esposas, esposas, por vezes, abandonam os seus maridos. Ser abandonado por alguém é algo muito difícil. Só quem já passou por isso sabe o quão dolorido é. Nosso Senhor Jesus passou por abandono. Diz o registro de João, capítulo 6, verso 66, que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. O apóstolo Paulo também sofreu abandono. Pelo menos 3 vezes ele fala em abandono. A primeira é em 2 Timóteo 1,15, quando ele diz: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Depois, em 2 Timóteo 4,10, ele fala: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. E por fim, em 2 Timóteo 4,16, ele diz: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Os servos de Deus passam e passaram por momentos de abandono. Mas de todos os abandonos que alguém pode passar nesta vida, o pior deles é ser abandonado por Deus. É sofrer o abandono do Senhor. E nesse sentido a Bíblia fala também de situações de pessoas que foram abandonadas por Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, que nós lemos aqui no culto, ele fala de uma humanidade pecaminosa, corrompida, recebendo o abandono de Deus. No texto que nós lemos, e 2 versículos à frente, nós encontramos nesse conjunto de versículos 3 vezes a expressão os entregou, os entregou, os entregou. Essa expressão lá de Romanos era um termo técnico, judicial, no grego paradidomi, que significava a entrega de um juiz, a entrega de alguém feita por um juiz para a morte. Então, quando lá o texto diz que por causa disso Deus os entregou, é que Deus de fato virou o rosto para esta geração corrompida, descrita em Romanos 1, mas que tem aplicação para todas as gerações. Sofrer o abandono de Deus é a pior coisa que alguém pode passar nesta vida. Saul, neste texto, ele chegou a esse ponto. Nós temos visto no decorrer dos domingos a crescente depravação e corrupção do rei Saul, tentando tirar a vida de Davi, sendo poupado por Davi muitas vezes e tendo chances de se arrepender, mas não arrependido, ele continua na sua prática de pecados. E aqui é quase o ápice da sua depravação. Daqui a pouco tempo ele será morto, ele se suicidará. O fato é que aqui fica bem claro o abandono de Deus sobre a vida de Saul. Podemos dizer então que Saul aqui está no fundo do poço. Ele de fato agora sentiu a situação trágica em que ele se encontra, porque Deus o abandonara. O seu reino será tirado, será dado para Davi, e ele será punido pelo Senhor. O que está acontecendo aqui nesse texto? No capítulo anterior, capítulo 27, nós encontramos Davi cansado de fugir de Saul e indo morar na cidade de filisteus, numa cidade chamada Gate, cujo rei daquela região se chamava Aquis. E Davi foi para lá com seus 600 homens e foi bem recebido por este rei, tornou-se amigo desse rei e ficou por lá. Davi percebeu que entre passar a vida inteira correndo de Saul, ele estava mais seguro vivendo com um filisteu que o apoiava. Então ele vai para lá. No capítulo 28, que nós lemos agora, nós vemos no versículo 1, Davi oferecendo apoio a Aquis, quando Aquis está determinado a fazer um ataque aos exércitos de Saul. No versículo 2, Aquis promete que se Davi mantiver esta fidelidade, ele vai recompensá-lo. Como? Final do verso 2, fazendo de Davi a sua guarda pessoal para sempre.
No versículo 3, nós temos duas informações importantes no texto. A primeira é que Saul era morto, e isso é muito importante para esta passagem. Samuel havia morrido. E a segunda informação é que Saul havia desterrado, havia expulsado todos os médiuns e adivinhos daquela nação. Aqui Saul acertou, porque Deus sempre condenou a necromancia, a adivinhação, a consulta aos mortos. Então Saul acertou, expulsando, desterrando todos os médiuns e adivinhos do reino. No versículo 3, nós vamos encontrar, aliás, no versículo 4, nós vamos encontrar os filisteus, então, em exército, se acampando numa cidade chamada Sunem, e Israel se posicionando numa cidade chamada Gilboa. E no versículo 5, Saul tomado de medo. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. O texto passa a ideia de que o exército dos filisteus era muito grande, porque Saul tinha os seus exércitos, mas esse medo exagerado do exército dos filisteus aponta um exército gigantesco que estava prestes a atacá-lo. E no verso 6, Saul sente o abandono de Deus. Saul consulta a Deus, porém, diz o texto, o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus se revelava por vezes por sonhos. E aqui não são dados detalhes de quanto tempo Saul buscou essa resposta. O fato é que Deus não deu nenhuma mensagem por sonho. Deus se revelava também por duas pedras que os sacerdotes guardavam no seu peitoral, que se chamavam Urim e Tumim. Eram duas pedras que eram jogadas para ver qual era a vontade de Deus. Mas eis que neste momento da história, Saul matou os sacerdotes. Não há sacerdote que tenha Urim e Tumim. Não sabemos se ele convocou um outro sacerdote e fez um novo Urim e Tumim. O fato é que ele está desamparado aqui. E também não há profeta. O único profeta que existia, que era um juiz e um profeta ao mesmo tempo, que era Samuel, está morto. Então, Deus não responde a Saul, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. E aí nós temos o episódio controverso e polêmico, um texto misterioso, que fala dessa consulta de uma necromante e uma aparição de Samuel vindo dos mortos. Esse texto é muito difícil. Esse texto tem levado estudiosos a achar que foi Samuel mesmo que apareceu e outros estudiosos acharem que não foi Samuel que apareceu. A minha opinião pessoal é que não foi Samuel que apareceu. Eu me inclino a essa opinião por 10 motivos, pelo menos. Primeiro, Saul estava tomado de medo. Saul estava tomado de medo. Talvez seja o texto em que nós encontramos Saul mais apavorado, é nesse capítulo. E quando a pessoa está com muito medo, ela acaba vendo coisas que ela quer ver e vendo coisas onde não existem. Saul estava tomado de medo, como diz o verso 5. Saul consultou a Deus e Deus não respondeu. Por que é que Deus responderia agora por meio de Samuel? Se ele não respondeu pelos meios ordinários, ele faria um milagre, ele permitiria que Samuel viesse responder. Saul disfarçou-se, diz o texto, mas foi reconhecido. Aliás, meus irmãos, era muito difícil Saul se disfarçar. Vocês devem se lembrar dos outros sermões que Saul era muito mais alto do que as pessoas. Então, eu fico imaginando quando Saul, daquele tamanho, chega lá na cidade de Endor, naquela médium, e ela olha para aquela altura e para aquele porte, ela deve ter visto imediatamente que era o rei Saul disfarçado. E há um momento no texto que é dito claramente que ela reconhece que era Saul. Verso 12. Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. E qual é o argumento aqui, meus irmãos? Se essa mulher reconheceu que era Saul, o personagem que ela pedisse, o personagem que ele pedisse, ela obedeceria. Por quê? Por conta do medo dela, porque todos os médios e adivinhos haviam sido expulsos. E eis que o rei que havia expulso todos os médios e adivinhos está na minha casa agora.
Se eu não obedecer, se eu não fizer direito, o que ele vai fazer comigo? Então ela simplesmente obedeceu, é outro argumento. Um quarto argumento é quando diz o texto que a mulher viu um Deus que sobe da terra. É muito estranho para um remido do Senhor, para um profeta de Deus subir da terra. Se ele aparecesse nos céus retornando, aí seria algo coerente. Mas um Deus subir da terra não combina com a morada dos justos que nós conhecemos. Esse é o quarto argumento. O quinto argumento é quando o texto diz, entendendo Saul que era Samuel. Não houve uma certeza. Saul estava confiando na palavra da médium. Saul não viu nada. Os olhos de Saul eram a médium. Então, por isso que o texto diz, entendendo Saul que era Samuel. Ele não teve certeza. O sexto argumento, então, é que toda a conversa foi entre Saul e a vidente. Em nenhum momento Saul viu a Samuel. A conversa toda se passou entre Saul e a vidente dizendo o que Samuel estava dizendo. Não há nenhuma evidência de que Samuel tenha falado. O sétimo argumento é quando Samuel diz, por que me inquietaste fazendo-me subir? Ora, meus irmãos, não parece palavras de alguém que está na glória eterna, desfrutando das belezas de Deus, essa expressão, por que me inquietaste fazendo-me subir? Subir de onde? Na Bíblia, o céu é para cima, o inferno é para baixo. Todas as menções de ascensão são para cima. Então é estranha essa fala também, não combina. Oitavo argumento, a profecia da médium, da pitonisa, não se cumpriu. A profecia dela era, amanhã tu e os teus filhos estarão comigo. E isso não se cumpriu. A morte de Saul veio pelo menos 10 dias depois e a dos seus filhos mais para frente. Então, se fosse Samuel mesmo, a profecia teria se cumprido. Profecia falsa. Nono argumento. A Bíblia é totalmente contrária à consulta aos mortos, à necromancia. Como é que Deus usaria algo que ele condena? Como é que ele permitiria algo que é condenado na sua palavra? E o décimo argumento. Em 1 Crônicas 10:13 é registrado que Saul foi punido justamente por consultar uma médium, justamente por consultar uma necromante. Então, como é que Deus permitiu e depois puniu? Então, meus irmãos, tudo isso me leva à conclusão, e a de muitos teólogos, de que foi uma enganação. Alguns sugerem, inclusive, que Satanás, que é aquele que se transforma em anjo de luz, ele possa ter enganado essa médium, se passado por Samuel, ou a própria médium, apavorada de medo, criou essas imagens e passou essa visão para Saul. O ponto, meus irmãos, é que esse texto não foi feito para condenar a necromancia. Esse texto foi feito para mostrar a decadência, a derrocada do rei Saul. Textos que condenam a necromancia nós temos na lei. Por exemplo, quando nós temos em Deuteronômio capítulo 18, claramente o Senhor dizendo, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então o objetivo desse texto não é entrar no assunto de necromancia, mas é mostrar a que ponto o rei Saul chegou. E é aqui que nós vamos parar então um pouco. Qual foi o ponto em que o rei Saul chegou, considerando o abandono que ele recebeu de Deus? A primeira característica que nós encontramos aqui é o medo. É o extremo medo a que Saul chegou, percebendo que estava abandonado pelo Senhor. No versículo 5 nós temos o medo. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. E no verso 20, de súbito caiu Saul estendido por terra, e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. E no chão ele ficou deitado, até que ele aceitou se alimentar. Irmãos,
Aqueles que são abandonados pelo Senhor, quando têm a percepção de que isso está acontecendo, eles ficam tomados de medo. O salmista, no Salmo 73, ele nos dá justamente essa visão. O Salmo 73 começa com a última cena. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase escorreguei, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Por quê? Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aí o salmista, Asaf, começa a fazer uma descrição de como é fácil a vida dos ricos. E chega a um ponto em que ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Mas aí ele volta atrás e percebe que se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. E Deus faz com que Asaf tenha uma visão do inferno, uma visão de como estão aqueles homens que na vida são tão prósperos, são tão ricos. E a partir do verso 18, nós vemos o terror daqueles que foram abandonados eternamente pelo Senhor. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. A visão é de que aqueles ricos que estavam se banqueteando com finos manjares, depois que eles vão para o inferno, para a condenação, eles ficam assolados de terror. O seu rosto muda totalmente. Esse pavor é encontrado também na parábola do rico e do Lázaro, quando Lázaro está comendo das migalhas que caem da mesa do rico e acontecem que os dois morrem. Lázaro é levado por anjos para o seio de Abraão e o rico fica atormentado no inferno, pedindo por misericórdia uma gota de água para aliviar o seu sofrimento. Meus irmãos, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O abandono do Senhor produz medo, produz pavor, terror, assolação naqueles que são abandonados. Há um paralelo que nós podemos fazer com este texto, com 1 Samuel, capítulo 7, que nós pregamos aqui há um tempo atrás, quando Samuel, muito jovenzinho ainda, com pouquíssimos homens na cidade, porque os homens todos foram mortos em guerra, junto com os filhos de Eli, Ofne e Finéias. E Samuel, podemos imaginar a cena, está cercado basicamente de crianças e de mulheres. E ele manda uma mensagem de arrependimento ao povo, o povo se arrepende, e ele vai para um monte para oferecer um sacrifício ao Senhor. E os filisteus ficam sabendo e mandam seus exércitos. E será um massacre. E eis que, diz o texto, que Samuel confiou no Senhor. O medo não atingiu o seu coração. E ele continuou fazendo o sacrifício. E os exércitos chegaram, e diz o texto que Deus trovejou com um estampido tão forte, com clarões e barulhos e trovões, que os filisteus ficaram aterrorizados e saíram e se perderam. E os poucos homens que havia ali foram atrás dele e os mataram. Então veja a diferença daquele que está com o Senhor, que tem a companhia do Senhor, que, como é dito por Asaf no Salmo 73, todavia, eu estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. A diferença daquele que está com Deus e daquele que foi abandonado por Deus. O abandono gera um medo, um pavor irremediável. Uma segunda consequência que nós vemos aqui do abandono é o desespero. E Saul estava desesperado. Samuel havia morrido, ele já não tinha mais um profeta para consultar, e ele consulta de alguma forma o Senhor, e o Senhor não responde, verso 6, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Saul, então, desesperado, vai atrás de uma médium. Ora, não fora Saul que havia, obedecendo ao Senhor,
expulsado todos os médios e adivinhos. Veja o desespero de Saul nesta hora. Ele procura uma médium que possa atendê-lo. Ele se presta a este papel de um rei tirar as suas roupas reais e se disfarçar. Veja a humilhação desse rei, o desespero desse rei. Colocar outras roupas, se disfarçar para ir bater na casa de uma médium. E o desespero é tão grande que ele faz até juramentos blasfemos. Quando a médium diz no verso 9: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos, por que pôs minha arma cilada à minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, por Iavé, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. O rei Saul, o rei de Israel, jurando em nome do Senhor para preservar a vida de uma médium, que a lei diz deveria ser morta. Veja o nível de blasfêmia, de falso juramento que o rei Saul chegou aqui, de desespero. No verso 10, então, ele faz esse juramento. As pessoas que experimentam o abandono de Deus, meus irmãos, vão para o desespero. O texto de Romanos 1 que nós lemos mostra que a imoralidade sexual, que está tão visível nos nossos dias, o avanço do homossexualismo, nada mais é do que a ira de Deus. É, como diz o texto, eles recebendo em seus próprios corpos a merecida condenação. A ideia de Romanos 1 é que um povo que para ou deixa de cultuar o Deus verdadeiro, ele acaba não conhecendo o Deus verdadeiro, ele acaba adorando a criatura ao invés do Criador. E na sequência, a sua ética, a sua vida é afetada. É um ciclo lógico que nós encontramos em todas as gerações. O primeiro é um povo se distanciando de Deus. Na sequência, então, o conhecimento. Na sequência, vem o culto errado. O culto à criatura ao invés do Criador. E na sequência do culto, vem a ética, vem a vida totalmente distorcida. É isso que nós encontramos em Romanos 1, e é isso que nós encontramos nos nossos dias. Os nossos dias são cheios de pessoas que estão se distanciando de Deus. Por consequência, com cultos errados, infelizmente até evangélicos, com uma adoração que privilegia o homem ou a criatura ao invés do Criador. E por consequência, nós encontramos o desvio ético, imoralidade, coisas erradas, infelizmente até no meio evangélico, porque é uma sequência lógica estabelecida por Deus. O desespero é encontrado aqui em Saul. O paralelo que nós temos lá de 1 Samuel 7, como nós já vimos, nós encontramos, além de Samuel estar muito tranquilo, confiante no Senhor, nós vemos lá as pessoas no versículo 8 pedindo para que Samuel ore. Veja lá, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Aqueles que estão abandonados por Deus, o que lhes resta é o desespero. Aqueles que estão próximos de Deus, o que lhes resta é a oração. Quando nós passamos por momentos difíceis na nossa vida, nós sabemos, filhos de Deus, que nós devemos dobrar os joelhos e clamar ao Senhor. Eu não sei se você já passou por um momento assim, de um aperto, de uma situação, de um acidente, de alguma coisa muito grave, que você quase fique desesperado. Nessas horas, o crente se ajoelha e ora. Nessas horas, o crente clama pelo Senhor, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. O crente não deve ficar desesperado. O crente confia no Senhor e busca no Senhor a salvação, mesmo em momentos mais críticos pelos quais possamos passar. Uma terceira marca do abandono, além então do medo e do desespero na vida de Saul, é o evidente pecado. Saul foi fazer aquilo que o seu Deus condenava. Ele foi consultar os mortos. Nós sabemos, meus irmãos, por alguns textos, e um deles é a parábola do rico e Lázaro, que não há comunicação. Não há comunicação entre os que morreram
e entre os que estão vivos. A Bíblia deixa isso bem claro. E lá na parábola do rico e do Lázaro, quando o rico pede para que Deus mande alguém para avisar os seus irmãos, para mudarem de caminho, a resposta é: eles têm a lei e os profetas, ouçam-nos. O que é a lei e os profetas? Os profetas já estavam mortos. A referência é a palavra de Deus, é ao Pentateuco e os profetas. Eles têm a Bíblia, ouçam a Bíblia. A mesma mensagem vale para os nossos dias. Hoje o nosso país é extremamente espírita. E o espiritismo, ele vai na linha de consulta aos mortos. Aqueles espíritas mais, digamos, sutis ou discretos, não vão em terreiros de Umbanda para ouvir os espíritos lá dizendo. Mas quando eles leem publicações de Allan Kardec ou de obras psicografadas, eles estão com consulta aos mortos. É mais requintado, porque está no papel, porque é um livro, mas é a mesma consulta aos mortos. Proibida na palavra. E a palavra nos assegura que não é possível nós termos acesso a alguém que já partiu. Com quem que essas pessoas falam então? Quem é que aparece nos terreiros de Umbanda? São demônios, meus irmãos. Os demônios são espíritos enganadores. O diabo é o pai da mentira. E a palavra de Deus diz que Satanás tem poder até de se transformar em anjo de luz. E ele se transforma. E ele sabe imitar vozes. E os anjos, por estarem neste mundo há mais de 10 milênios, eles conhecem a vida das pessoas. É por isso que é tão escravizante quando alguém vai num terreiro de Umbanda para ter a comunicação, por exemplo, com o filho que já morreu ou com um parente muito querido. Porque os demônios que estão lá conhecem os fatos e dão respostas que escravizam essas pessoas. As pessoas acreditam, porque os demônios sabem enganar, eles são mestres nisso. O ponto é então, meus irmãos, que Saul pecou aqui gravemente em desobedecer a esta ordem tão clara de não consultar os mortos, porque na verdade essas consultas são a demônios, são a espíritos malignos. Nos nossos dias, nem todos vão para o espiritismo para quebrar esta lei do Senhor, mas a partir do momento em que a pessoa vai para outros deuses, para outro tipo de idolatria, está igualmente desobedecendo o nosso Deus. De fato, o rei Saul vai chegando ao fundo do poço, abandonado pelo Senhor, com medo, desespero e pecados evidentes no seu coração. Lá em 1 Samuel 7, o texto que contrasta com esse de uma forma muito bonita, nós vemos o povo de Deus adorando ao Senhor. Numa situação difícil, adorando ao Senhor, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Aqui Saul está desamparado, desprezado, e está pecando contra o Senhor, pecando enormemente contra o Senhor. Meus irmãos, concluindo, a pior coisa que alguém pode experimentar nesta vida é o abandono de Deus. Aqueles que são filhos sabem que nunca serão abandonados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que uma mãe pode até esquecer-se de amamentar o seu filho. Todavia, diz o Senhor, eu nunca me esquecerei de ti. Nosso Senhor Jesus nos disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este abandono é para aqueles que não são de Deus. Os filhos de Deus têm a companhia do seu Pai durante todos os dias, seja em momentos de alegria, seja em momentos de tristeza, seja em momentos em que a vida está tranquila, seja num leito de um hospital. Esse abandono nunca nos atinge, mas este abandono atinge aqueles que não são do Senhor. Este abandono não nos atinge porque o nosso Redentor sofreu o abandono no nosso lugar. Na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E num momento de extrema agonia, Ele clama, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Nós estamos livres de sofrer o abandono porque Cristo sofreu o abandono por nós. Porque na cruz do Calvário, Ele pagou pelos nossos pecados. De modo que hoje nós podemos ter a garantia de que aconteça o que acontecer na nossa vida, nós nunca somos abandonados por Deus.
De forma que o teu pai ou tua mãe pode ter te abandonado. De forma que os teus filhos podem, agora na velhice, não ligar para você, podem ter te abandonado. Ou talvez você possa ter passado por um abandono sentimental que te machucou muito. Saiba que Deus nunca abandona os nossos filhos. O mundo pode nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Louvado seja o Senhor por isso. Que Deus nos abençoe. Amém.